Olá pessoal, eu sou Thaís Rocha e estou aqui hoje no Pintura Fácil com True Colors em casa para trazer uma técnica super simples e super bacana para vocês. Hoje nós vamos fazer essa caixa, que é uma peça super elegante, uma caixa redonda com efeito metalizado e com stencil, olha só, na cor preta. Também vou ensinar envelhecimento de resina e vários detalhes de verniz, de acabamento, dicas super importantes. Vamos lá? Vamos aprender? Então vamos lá, pessoal, vamos começar a nossa aula? Vocês estão vendo que a minha mesa está forrada e que tem um stencil aqui. Nós vamos utilizar esse stencil na nossa peça e nós vamos começar a nossa aula por ele, porque nós vamos aplicar nesse stencil um produto da True Colors chamado Stencil Fix. Gente, o Stencil Fix é uma colinha temporária de stencil, tá? Ele vai fazer uma adesão temporária aqui, facilitando a aplicação da tinta ou da textura, né, do gesso acrílico que a gente for utilizar nesse stencil, tá? Então ele faz uma colinha temporária. Ele é um produto totalmente à base de água, terminou de usar, é só colocar um pouquinho o stencil de molho, lavar em água corrente, sai tudo, não danifica o stencil. Um ponto bem legal desse stencil fix é que ele, quando usado da maneira correta, ele não danifica nem a tinta, que eu fiz a minha pintura de fundo, onde eu vou aplicar o stencil, e também não danifica papel, tá? Mas tem que ser colocado na medida certinha. O stencil fix, ele vem de fábrica com essa travinha, que é preciso retirar, tá? Antes da gente utilizar o produto, então é necessário retirar essa travinha. Outro ponto importante, eu sempre deixo um tanquinho com água, ou um recipiente com água, né? E vou sempre testar aqui, ó, na água para ver se o meu jato tá saindo bem uniforme, bem certinho. É normal, quando vem de fábrica, ter ar na tubulação, então precisa borrifar algumas vezes até que o produto saia, tá? Estando tudo certo com o meu produto, nós vamos aplicar. A medida correta aqui para a gente aplicar é em torno de 30 centímetros, mais ou menos, de distância. Se eu aplico muito perto, eu posso fazer uma mancha de cola, que pode arrancar a tinta ou rasgar o papel. Ele fica com uma mancha super adesiva ali, fica com um acúmulo, e aí não é legal, tá? Então, é mais interessante que a gente faça em nuvem, um borrifado, para que ele fique bem disperso, tenha adesividade, só que não esteja em excesso, tá? Então, a gente dá essa distância de mais ou menos 20 a 30 centímetros e borrifa em todo o stencil, ó. Borrifo e vou aguardar a secagem. Um ponto muito importante sobre a secagem, gente, ó. Esse produto, quando a gente aplica, ele é esbranquiçado e depois ele vai ficar incolor quando ele secar. O que é importante aqui? A gente não utilizar soprador térmico e a gente não utilizar também secador muito quente, porque eu posso danificar o stencil e posso ressecar a minha cola e ela perder a atividade também, tá? Então a gente vai deixar aqui do ladinho, vai aguardar esse produto secar, para só então a gente poder trabalhar com ele, tá? Enquanto nós aguardamos a etapa da secagem do nosso stencil, a gente vai prosseguindo na nossa caixa. Então vou mostrar para vocês a caixinha que a gente vai utilizar, tá? Essa caixinha é super legal porque ela é vazada a laser, né? Uma caixinha de MDF vazada. E é legal pra gente dar de presente, por exemplo, um kit perfumado, biscoito, uma caixinha decorativa, que aqui eu vou colocar também um puxador, uma resina, então ela vai ficar bem elegante essa peça. Sempre, gente, eu começo o meu trabalho e sempre indico que a gente inicie com a goma laca incolor, tá? Que é esse produto aqui. Ela é uma resina à base de álcool transparente, que é super bom porque ela não vai interferir na cor que eu vou pintar aqui, nem se for clara, nem se for escura. A goma laca incolor, ela não interfere, então isso é ótimo. Então vamos aplicar a goma laca. A minha, eu já deixei aqui, ó, num frasquinho aqui separadinho. Vou utilizar um pincel, gente, nesse caso tanto faz um pincel mais rígido como esse de cabo amarelo ou um pincel mais macio, não tem problema, porque aqui ela vai nivelar, ela vai ser absorvida e ela vai selar esse MDF e ela não deixa marca, tá? Então vamos começar por aqui por dentro, ó. Pego lá a minha goma laca e vou aplicando.
A goma laca da True Colors é um produto à base de álcool, bem fininho, tem absorção e secagem super rápida. E acreditem, gente, essa mãozinha assim, essa demão rapidinha que a gente passa aqui, ó, faz muita diferença na nossa cobertura, no nosso acabamento, tá? Porque ela faz com que o MDF fique nivelado, fique selado. Ela vai proteger o MDF de fungos, de mofo, tá? Então é bem importante. Eu gosto muito de trabalhar com a goma laca. Acho o fato dessa goma laca ser incolor uma grande vantagem, certo? A gente só não pode esquecer que ela é um produto à base de álcool, tá? Por conta da limpeza dos pincéis, que eu já vou explicar para vocês. Enquanto isso, eu vou passar a goma laca aqui em toda a minha peça, dentro e fora, na parte de dentro e na tampa, certo? Pessoal, depois de tudo passado, goma laca, ó, na minha caixinha, dentro e fora, na tampa, tá toda sequinha já e pronta para trabalhar. Eu não posso esquecer que o meu pincel precisa ser limpo com produtos solventes à base de álcool, tá? Porque a goma laca, ela é uma resina à base de álcool. Então, nesse caso, a gente utiliza o solvente álcool mix, que é um solvente da True Colors, que é o solvente ecológico com mais um componente que dissolve componentes à base de álcool, como por exemplo, o Eco Primer, que é a base de álcool, o verniz cintilante, verniz geral álcool, a goma laca, tá? Então é ótimo esse produto, ele inclusive é ótimo para tirar aquelas colinhas de etiqueta, quando a gente cola adesivo no vidro, né? Quarto de criança, às vezes acontece muito isso, a gente usa bastante esse produto. Já deixei o meu aqui também num potinho. E é bem simples, tá, gente, ó. A gente coloca lá o pincel sujinho, esfrega dos dois lados, retira um pouquinho aqui, faz mais uma vez. Fazendo isso umas 3 vezes já é o suficiente. É só secar o pincel num paninho ou num papel toalha e o pincel já tá pronto para ser utilizado de novo, né? Ou para ser lavado, se vocês preferirem, né? Também já pode ser lavado em água, certo? Caso você não tenha o álcool mix, você também pode utilizar álcool de cozinha. Mas qual é a diferença? O álcool de cozinha é um álcool hidratado, então ele é bem diluído. Então você tem que deixar de molho por muito tempo, trocar várias vezes, né? Para que você tenha uma limpeza adequada do pincel. Com o álcool mix, só isso aqui que a gente fez, ó, já não precisa fazer mais nada. E o álcool mix tira também resíduos de tinta no pincel, quando o pincel tá meio durinho. A gente também utiliza o álcool mix para limpeza mais profunda aí dos nossos pincéis, tá? Então, feito isso, ó, meu pincel tá bem limpinho, não tenho mais nada de resina aqui no meu pincel, certo? Tanto a goma laca quanto o álcool mix voltam pro frasquinho. O álcool mix, como ele já diluiu um pouquinho de resina, eu não gosto de voltar pro frasco original, tá? E esse restinho pode ser reaproveitado, mas normalmente eu guardo fechadinho as sobras que vão ficando num frasquinho de vidro, um vidro de conserva, esses vidros de cozinha, porque ainda dá para utilizar mais vezes, tá? Mas eu não gosto de voltar direto pro frasco porque o produto dentro do frasco tá puro. Tá bom? Então, agora a gente vai guardar esse produto e aí a gente vai proceder já à pintura de fundo da nossa caixa. Pessoal, então agora nós vamos começar a nossa etapa da pintura de fundo. Então, nossa peça já tá preparada com a goma laca, tá sequinha. Nós não vamos lixar nessa etapa, tá? Nós vamos lixar só numa próxima etapa. Primeiro eu vou passar a primeira demão da tinta para depois a gente lixar. Nós vamos fazer um fundo nessa peça que eu quero utilizar o PVA Ouro Velho, que é um PVA da linha Metal da True Colors, que é uma cor linda, envelhecida, e vai ficar perfeito aqui para essa peça, tá? Eu quero fazer uma combinação bem clássica aqui de ouro velho com preto. Mas é bem legal a gente tomar alguns cuidados quando a gente trabalha com PVA metalizado. Primeiro, gente, um deles é a questão
da cobertura. Os PVAs metalizados, principalmente as cores mais claras, eles têm partículas que refletem a luz, são partículas transparentes, tá? Então, às vezes, eles demoram um pouquinho mais para cobrir do que um PVA normal. Até porque se eles tivessem cobertura, eles não teriam tanto brilho e não teriam uma cobertura tão boa, né? Uma cintilância tão boa. Então, se tem cobertura, provavelmente é uma tinta mais fosca. E se tem transparência, brilho e cintilância, vai ter essa questão da refração da luz, né, desses reflexos, então acaba que não tem o mesmo poder de cobertura de um PVA fosco. O que a gente faz? Qual que é o artifício? O artifício é sempre escolher um PVA fosco, com uma cor mais próxima possível do tom de PVA metal que vocês vão utilizar. Normalmente, isso aqui funciona muito bem. Então, por exemplo, aqui que eu vou usar o ouro velho, eu escolhi um PVA ocre, tá? Que é uma cor muito próxima do ouro velho. E também é um fator de economia, tá, gente? Se vocês avaliarem que o PVA metal, ele é praticamente o dobro do valor do PVA fosco, então é melhor a gente dar uma demão do PVA fosco e já ter uma cobertura melhor do que ficar dando 2, 3, 4 demãos até a total cobertura do PVA metal. No caso do ouro velho, isso não acontece, porque o fundo do MDF também é muito próximo dessa cor. Mas se nós estivéssemos trabalhando com tom de prata, branco, champanhe, brilho rosé, são cores que pedem um fundo, tá? Então, no caso do prata, um cinza lunar, no caso do brilho rosé, um rosa bebê, um rosa clarinho, né? No caso do champanhe, por exemplo, um geada, um mineral. É bem interessante a gente fazer esse fundo por questão de rapidez de cobertura, né? Pra gente ganhar tempo e também por questão de economia, certo? Então, vamos lá. Eu vou cobrir toda essa minha peça com o PVA ocre, ó. Então, primeira coisa, eu vou colocar o PVA ocre aqui na bandejinha. E nós vamos trabalhar. Esse fundo pode ser tanto com rolinho quanto com pincel. Eu peguei o pincel aqui, gente, porque na parte de dentro sempre nós teremos esses cantinhos, essas quinas, né? Que a gente vai ter dificuldade para chegar com o rolinho, tá? Outra coisa bem importante, se o pincel tá muito seco, guardado há muito tempo, é interessante a gente hidratar esse pincel, tá? Então, coloco lá, ó, as bolhas sobem, significa que ele tá hidratadinho, a gente retira os excessos, tá? Eu gosto sempre de tirar o excesso da água com um paninho, e aí já tá pronto pra gente trabalhar, tá? Então, vamos lá. Agora é pinturinha simples, tá? Pessoal, agora a minha caixa já tá toda com o fundo ocre, tá? Então, a gente já passou o fundo ocre com PVA em tudo. E agora eu vou lixar para então eu entrar com a metalização do ouro velho, tá? Eu vou usar uma lixinha, essa lixinha é uma P600, tá? Lixinha P600, mas qualquer gramatura acima de 400 já é ótima para fazer aqui o acabamento, para deixar a peça bem lisinha. Eu não gosto de lixas abaixo de 360 para acabamento, porque elas riscam um pouco a peça, elas podem arranhar a peça. E essas daqui não, essas daqui são lixinhas somente de polimento. Então, por exemplo, vou lixar aqui, ó. Ela não retira a tinta, tá? Ela não risca, não expõe o MDF. Ela só vai fazer esse processo de polimento em toda a peça, ó. Aqui que tá bem áspero, ó. Ó o que vai acontecer. Vai ficar lisinho e nivelado, tá? Então, às vezes o MDF acaba arrepiando um pouco, ou ele tem alguma imperfeiçãozinha, né? Essa lixa, ela vai fazer esse acabamento e esse polimento. Nós vamos fazer isso em toda a peça, por dentro e por fora, certo? Depois que a gente fizer todo esse acabamento da peça dentro e fora, aí a gente vai começar com a etapa da técnica.
Aqui, gente, quando eu apliquei a tinta, eu apliquei mais concentradinho nas beiradinhas e depois eu vim nivelando tudo com rolinho de espuma que já estava com tinta ocre. Isso para não borrar essas beiradas do corte a laser, tá? Porque dá muito trabalho pintar tudo isso aqui. E eu, na verdade, não quero. Eu quero que fique escurinho aqui, porque a gente vai trabalhar preto, e eu quero essa caixa com ar mais envelhecido, tá bom? Então aqui a gente vai lixar tudo, ó, dentro e fora. Agora, minha peça já está toda coberta com o PVA ocre, já está toda lixada por dentro e por fora, e agora a gente vai fazer a pintura metalizada. Então, eu vou usar o PVA metal ouro velho, que é essa cor linda, 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 um dourado meio envelhecido, mas ele não é escuro, por isso eu gosto bastante. Eu já coloquei aqui na bandejinha um volume, uma quantidade do PVA ouro velho, e eu vou fazer a minha metalização com rolinho de espuma. E esse é um segredinho que muita gente me pergunta por que quando faz a pintura com o PVA metalizado usando o pincel, fica com as marcas da ida e da volta do pincel. É por conta do reflexo da luz mesmo, dessas partículas que têm cintilância, né, que são partículas cintilantes, e de acordo com que bate a luz e passa o pincel na ida e na volta, fica com a marcação. Então, a maneira mais fácil de não ficar com marcação é a gente fazer com rolinho de espuma. Então, como que eu faço, ó? Eu carrego bem o meu rolinho, deixa bem uniforme, mas eu não deixo ele muito grosso, tá? Muito acumulado de produto, eu só deixo ele bem coberto. Olha, gente, que cor mais linda! E com esse fundo ocre que nós fizemos, a gente vai ter um contraste, um destaque bem interessante desse produto depois com a cor preta, tá? Então, vou começar pela parte de baixo, vou começar aqui, ó. Quando eu passo uma quantidade que corre aqui na peça, que é o suficiente para cobrir tudo, vocês podem ver que se eu fizer apertar um pouco, fizer alguns movimentos, fica a marca. Mas depois a gente vem com a mão bem leve, ó, bem levezinha, e vem uniformizando tudo. Quando a gente faz essa etapa de cobertura com a mão bem leve, eu já não tenho mais aquelas marcas, tá? E aí, é só deixar secar, que a gente vai ter um acabamento bem legal, certo? Vou fazer isso em toda a peça por fora. A Trucolors tem uma história de amor pelo artesanato, além de qualidade em todas as fases da produção. Possui linha completa de tinta PVA, gel envelhecedor, tinta tecido, craquelê, auxiliares e muito mais. Tudo preparado com muito carinho para você. Trucolors, tintas para artesanato. Agora, nossa peça já tá toda dourada, gente. Olhem que cintilância, que brilho mais lindo. Não fica manchado. Olhem que bacana que fica a cobertura. O que a gente vai fazer? Antes da gente trabalhar a técnica, eu quero finalizar essa caixa, a parte de fundo. E por dentro eu não fiz dourado, tá? Eu não fiz ouro velho. Porque por dentro eu quero fazer uma técnica que eu acho bem interessante, é uma dica para vocês, quando vocês quiserem pintar por dentro e fazer um acabamento legal. Eu uso muito o betume metal bronze, tá? Que é esse betume aqui da Trucolors. Ele é um dourado quase marrom, tá? Um metalizado puxando bem pro bronze, uma mistura de dourado com marrom que fica muito bonita. Inclusive, vocês podem passar direto no MDF, tá? Não precisa goma laca se não quiser e não precisa envernizar depois, porque por ele ser um betume também, a resina dele é bastante resistente, bastante protetora e vai fazer uma película aqui já de proteção. Então, vocês podem aplicar diretamente. Qual que é a diferença quando eu aplico diretamente? Vocês veem as fibras do MDF, porque é um betume, ele tem transparência por ser metalizado, tá? Então, a gente vê aquelas fibrazinhas do MDF mais ou menos igual quando a gente faz envelhecimento com gel envelhecedor. Aqui não vai acontecer, porque a gente passou o ocre primeiro, tá? Então, essa é a única diferença. Eu já coloquei o meu betume aqui, ó, na minha bandejinha.
Vou pegar aqui um pincel macio pra gente fazer os cantinhos, porque lá nos cantinhos não entra, né, o rolinho, é mais difícil. E eu gosto de aplicar 2 demãos, tá? Se vocês não quiserem, pode aplicar só uma, ele vai ficar um pouquinho mais transparente, mas fica bem legal também. Já fiz ali os cantinhos, vou pegar um rolinho, igualzinho a gente fez com PVA metal, ó. Vou carregar, uniformizar bem esse rolinho, deixar ele bem carregadinho, mas sem excesso, tá? Mas ele inteirinho assim, preenchido. E daí eu venho pra peça. Quando eu faço com rolinho, vai ser a mesma situação do PVA metalizado, ó. Eu não vou ter um acabamento marcado, com marca de direção de cerda de pincel, de pelo, tá? Então, a gente tem esse diferencial quando a gente faz com rolinho, que ele não deixa marca. Vou fazer isso em toda a peça, na parte interna. E daqui a pouquinho eu volto mostrar pra vocês, tá? O resultado. Lembrando que eu vou passar essa demão e vou passar mais uma. Então, agora a nossa caixa já está pronta, por fora com PVA metal ouro velho, por dentro com betume metal bronze. Gente, olha que lindo que fica o efeito, que contraste bonito. Dentro fica bem discreto, tá? Lembrando que se vocês quisessem também, por dentro poderia ter feito de preto, tá? Mas eu quis trazer a elegância desse brilho, assim, eu gostei bastante. E agora a gente vai trabalhar na parte de baixo da nossa caixa o nosso stencil. O stencil, ó, ele já está com o stencil fix sequinho, ficou todo incolor, né? Na secagem ele fica incolor e ele vai ajudar muito a gente na hora aqui de fazer o nosso stencil. Gente, eu vou colocar priorizando o quê? Vocês estão vendo que eu vou ter que perder uma bordinha, né? Então eu prefiro ficar com a bordinha de baixo, que vai ficar aqui, bem nesse limite. Eu vou ficar com a bordinha de baixo e prefiro deixar a bordinha de cima, porque em cima vai ter a tampa. Um detalhe que eu quero falar para vocês aqui sobre o stencil fix. Quando a caixa é redonda, a gente tem esse problema dela levantar um pouquinho, mas mesmo assim as partes onde ela fixa, né, que são as partes onde tá mais plano, onde tá mais justinho, o fato de fixar bem nas bordas do desenho vai nos ajudar bastante. Então aqui, por ser redonda, nós vamos precisar colocar uma fita crepe do mesmo jeito para segurar o nosso stencil, tá? Porque a cola do stencil fix é uma cola bem suave. Mas no que ela vai me ajudar aqui? Ela vai me ajudar justamente nessa parte aqui, ó, onde tem os recortes, ó. A gente vai apertar bem, a maioria dos recortes vai ficar bem coladinho e vai me ajudar a não vazar em vários espaços. Quando chegar aqui, eu vou explicar para vocês como a gente vai fazer para diminuir as chances, né, de vazar ou de borrar, enfim, de ter um acabamento ruim, tá? Isso é normal, sempre que a gente faz vidro, que a gente faz lata, caixa redonda, tem essa dificuldade aqui da superfície curva, tá? Mas o stencil fix ajuda bastante a parte onde a gente vai fazer aqui nos desenhos, certo? Eu vou trabalhar aqui, que eu quero bastante contraste. Eu vou trabalhar com preto básico, tá? Preto básico é uma tinta da linha Art Colors, é uma tinta acrílica, tá? Mas vocês podem utilizar o PVA preto também, sem problema nenhum. Eu gosto da linha acrílica, principalmente nesses casos onde eu vou cobrir uma superfície metalizada, porque ela tem muito pigmento, então às vezes com uma única demão ela já resolve, tá? E da PVA às vezes tem que dar mais de uma. Mas eu gosto muito dela com relação a custo-benefício em relação a isso, tá? Já coloquei a minha tinta preta aqui na bandejinha, já coloquei um pouquinho. Vou usar um pincel pituar, que é esse aqui, é um tamanho 6, é o suficiente para isso aqui que a gente vai fazer. E o processo é o mesmo como das vezes que a gente trabalha.
Vou puxar lá a minha tinta preta, vou uniformizar no meu pincel. Gente, não adianta fazer isso aqui direto pra peça. Aqui eu não tô tirando excesso, eu só tô, ó, espalhando a tinta, tá? Pra retirar o excesso, a gente vai precisar do papel toalha. Aí no papel toalha, assim, ó, olhem só a diferença. Olhem como vai clareando, tá? No papel toalha, a gente realmente retira o excesso, porque ele absorve o excesso da tinta. Aqui eu preciso de um pouquinho mais de tinta, porque eu vou querer um stencil mais fechado. A gente não vai trabalhar aquele sombreado, aquele esfumado, tá? Nós vamos trabalhar aqui um stencil bem fechadinho. Então, vamos daqui pra lá, certo? Eu vou fazer batendo, tá, gente? Para que a gente tenha uma cobertura mais rápida. E para que não corra o risco realmente de vazar para baixo do stencil, tá bom? Então, como eu tô trabalhando com um pouco mais de produto no pincel, o ideal é que a gente faça batendo. Superfícies maiores, se vocês quiserem fazer esfumadinho, ó, também dá. Mas o risco de colocar lá pra dentro e marcar na peça redonda é bem grande, tá? Então, eu não recomendo muito, principalmente para quem tem dificuldade ou não tem muita prática, eu recomendo que faça batendo mesmo, o preenchimento é mais uniforme e o risco de acidente é menor, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer em toda a peça, tá? Vocês vão acompanhando. Pessoal, chegamos aqui numa parte bem crítica agora, onde o stencil fica bem levantado. Nesse caso, a gente vai fazer como? Eu vou segurar aqui, nesse caso é grande, ó. Se a gente pressionar bem, é uma superfície maiorzinha, eu consigo segurar com o dedo. Mas caso eu não conseguisse, pode ser a pontinha de um pincel, tá? Alguma coisa assim. Eu vou segurar e eu vou bater, mas não indo contra o stencil, tá? Respeitando a anatomia do stencil. Então, por exemplo, se eu bater pra cá, eu vou entrar por baixo. Então, aqui eu vou fazer pro lado de lá, que assim eu sei que eu não vou borrar, tá? Pincel em pezinho, sem excesso de produto, batendo sempre. Aqui eu tenho uma ponta que tá levantando pra lá, então eu vou fazer de lá pra cá, ó. Eu vou vindo de lá pra cá, com bastante cuidadinho, que aí a gente não corre o risco de passar por baixo, tá? Aqui, vou fazer a mesma coisa, ó, tá levantando pra cá, então eu vou fazer daqui pra lá. E assim a gente vai trabalhando e respeitando bastante a forma como o stencil tá posicionado aqui na peça. Dessa forma, a gente fazendo sempre por cima, sempre batendo, sempre respeitando esses desenhos, as chances de erro já são bem menores, tá? Então, vamos continuar. Pessoal, cheguei no final, não vou fazer até o limite para que não fique marcas de emenda, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma olhada em tudo, vou colocar aqui pertinho de mim, vou dar uma olhada em tudo, ver se tem alguma coisa para retocar, se alguma coisa faltou em algum lugar, e daí eu vou retirar o stencil, vou secar e nós vamos encaixar esse stencil novamente pra gente dar continuidade no nosso desenho, tá bom? Analisamos então aqui, vamos tirar aqui a fita e ver como ficou, né? Se deu tudo certo. Então, devagarinho, a gente retira, ó como o stencil fixo ele adere bem. E olhem que desenho lindo que ficou aqui na nossa lateral. Olha lá, não vazou, tudo perfeito, como tinha que ser, fez a bordinha, né? Do jeito que era planejado, e agora eu vou secar. Prontinho. Agora, gente, nós vamos precisar encaixar o stencil pra gente fazer a continuação aqui. E eu sempre falo que a melhor forma de encaixar é repetindo um desenho que já está no stencil que nós já fizemos. Deixa eu ver se ele fica paradinho aqui. Deixa eu colocar uma fita pra caixa ficar parada. Então, como aqui, ó, por exemplo, aqui é o começo, ó. Então, a gente pode reencaixar aqui, ó, uma repetição do desenho. Tem stencils que vai acontecer de não ter essa repetição.
tá? Daí é um pouquinho mais chatinho. Às vezes a gente tem que emendar o começo do desenho com o final. Mas, em geral, a maioria tem essa repetição, tá? E aí dá certo. E agora vamos ver se aqui a emenda vai dar quase que certo. Mas a gente depois vai fazer uma emenda bacana aqui também. Então, deixa só eu deixar bem nivelado, do jeito que estava. E vamos colocar a fitinha outra vez, tá? E eu vou fazer exatamente a mesma coisa, vou mostrar pra vocês o começo, depois eu vou continuar e vou mostrar pra vocês a emenda, tá? Então, aqui exatamente da mesma forma, vou tirar os meus excessos. E lembra que eu falei que era pra não ficar uma linha reta de emenda? Por isso que nós não fizemos até o final. Então, agora eu vou repetir, ó, e eu não vou ter marca de emenda aqui, não vai ter faixa na emenda do stencil, tá? Isso é bem importante para o acabamento, porque fica feio, fica uma linha reta aqui, que dá para ver que é exatamente ali que o stencil foi reposicionado, tá? Então, vamos lá, daqui até o fim, tá? Mesmo processo da primeira parte. Bom, aqui eu já finalizei a segunda parte, ó, ficou bem bonita também, bem legal. E aqui ela tá quase encontrando com essa. Então, agora, a gente vai ter que ver se a gente consegue fazer só um acabamento aqui pra não ficar aquela faixa de desenho dividida, tá? Então, vou pegar o comecinho aqui, ó. Vou reposicionar, igual a gente fez da outra vez. Deixa eu só verificar aqui, virado pra mim, pra poder achar o ponto certo, tá? Aqui. Então, olhem só, eu consegui reposicionar aqui e aqui. Vai dar pra fazer mais essa folhinha. Esta folha, acredito eu que inteira, ela vai pegar quase no limite do desenho aqui. E essa daqui, e a gente vai fechar sem emenda, tá? Tem stencil que dá certo, tem stencil que não dá tão certo essas emendas. Aí a gente tem que, por exemplo, terminar só esse desenho e achar outro elemento para preencher o buraquinho aqui, tá? Para que não fique uma emenda tão evidente. Então, funciona dessa maneira. Mas aqui tá mais fácil, ó. Eu já tô com menos produto aqui no pincel, tô esfregando para ficar bem marcadinho. E a gente vai fazer aqui essa folhinha, ó, sem pegar nos cortes do lado. Se você tem dificuldade, pode pôr uma fita aqui pra trabalhar com mais tranquilidade, né? Sem medo ali de borrar, certo? E aqui também, ó. Deixa eu pegar um pouquinho mais de tinta lá, pra gente deixar bem pretinho, bem evidente. Então, é dessa maneira aqui que a gente vai prestando atenção nesses detalhes como esse, né, de emenda. E olhem só, ficou perfeito, tá? Perfeitinho. Todo o stencil feito dessa maneira, certo? Agora é só secar e daí depois a gente só vai trabalhar a proteção dessa peça. Mas essa parte aqui já está pronta. Agora nós vamos trabalhar enfeite da tampa. Na tampa eu vou usar essa resina, tá? Que vai ser feita na cor preta também, e aí nós vamos trabalhar outras nuances que também tem na caixa, tá? Uma coisa bem importante antes da gente começar, eu já pintei o fundo com a mesma cor do fundo da parte interna da caixa. Então, o fundo, ele foi pintado com betume metal bronze também, para que quando a pessoa abra, né, a pessoa vai abrir aqui a caixa, ó, ela vai ter uma sensação agradável, ó, tá tudo da mesma cor, tá tudo bem harmônico, né, não vai abrir aqui e ver de repente uma resina branca ou toda borrada embaixo. Então, isso é bem importante. Aqui, o que nós vamos trabalhar? Então, deixa eu mostrar pra vocês. Vou forrar de novo aqui a minha mesa. Vou forrar a minha mesa e nós vamos pintar todo esse aplique de preto, tá? Então, nós vamos passar a Art Colors preto básico. Se você tem a PVA, também pode ser PVA preto, tá? Então, eu gosto mais para que tenha menos marcação, né, de pincelada, e porque é mais fácil de entrar lá dentro dos cantinhos, eu gosto de passar com pituá ou pincel de cabo amarelo de cerdas duras. Aqui, como o pituá eu já tinha usado para o stencil, vai ser o mesmo que eu vou usar aqui, tá? Então, nós vamos fazer isso em toda a resina, cobrindo tudo, inclusive as laterais, tá?
agora meu aplique tá pintado de preto, e como vocês podem ver, o preto ele sempre pesa, né? Por mais que fique bonito um contraste, ó, ele fica muito pesado, né? O preto ele mata tudo ao redor, principalmente porque aqui ele estaria fosco e aqui ele estaria brilhante. Então, uma das coisas que a gente pode fazer aqui, que eu gosto bastante, é pegar lá o nosso betume metal bronze, que a gente já usou na parte interna, né, da caixa, pegar o mesmo pincel macio que a gente estava usando, tá? E eu vou manchar um pouco dar uma patinada nesse aplique, tá? Nessa resina. Olhem como já suaviza bastante essa questão do preto, né? Já deixa bem mais suave, só esfregando. E aí, para ficar um pouquinho manchadinho, para dar um charme também, né? E trazer um pouco de volta ao preto, a gente vai limpar os excessos com um lencinho, tá? Um lencinho úmido, um paninho úmido. Ó, a gente vai dar uma limpada, esfregar mesmo, retirando os excessos, voltando um pouco o preto, deixando um leve brilho aqui, tá? Aí ele não vai ficar nem muito escuro, né, completamente preto, mas também não vai ficar aquele brilho excessivo do betume, ó. Se tirar demais e achar que precisa colocar um pouquinho, ó, pode vir e fazer um retoque, tá? O importante é preservar um pouco do preto, né? E não deixar essas marcas aqui do betume em excesso, né? Em tudo. É importante que tenha algumas partes escuras aqui, pra gente ter também um contraste, tá? Na lateral a mesma coisa, a gente vai lá e dá uma patinadinha aqui, só pra tirar esse preto seco, tá? Também pode trabalhar tirando um pouquinho de excesso. E depois a gente vai secar para trabalhar uma outra pátina aqui em cima, tá? Então, só vou fazer as laterais pra gente continuar. Aqui, tiramos excessos e tá tudo feito, tá? Então, agora vamos secar. Pessoal, eu não quero ainda tão escuro, porque apesar de tudo, ele ainda está bem fechado, tá? Então, o que que nós vamos fazer aqui? Eu vou pegar, deixa eu tirar esse daqui. Eu vou pegar o meu PVA metal ouro velho, que é o que eu usei para fazer toda a pintura de fora da peça. Vou colocar ele aqui. Vou pegar aquele papel toalha aqui que eu tava utilizando e nós vamos usar agora um pincel de cerdas duras bem sequinho, esse de cabo amarelo, tá? O que que eu vou fazer? Vou pegar o PVA metal e vou tirar todo o excesso, ó. Vou limpar tudo, não vou deixar quase nada. Olhem que não tem quase nada mais no papel toalha. E agora a gente vai fazer um varridinho bem suave. Esse efeito, gente, eu recomendo muito para quem muitas vezes quer fazer com cera e não tem cera, tá? É possível da gente fazer tranquilamente dessa maneira, sem a cera. Olhem o destaque que dá na peça, fica muito bonito. E aqui a gente vai fazer também nas bordinhas, tá? Da mesma maneira. Percebam que eu tô evitando fazer na parte escura pra gente manter um contraste ali, tá? Então, eu tô fazendo o meio e os contornos. Olha lá. Essa peça é uma peça de resina, tá, gente? Não sei se eu falei antes, mas é uma pecinha de resina. Se for fazer com uma pecinha de gesso, também dá super certo. Olha lá, gente. Agora, olhem a diferença do efeito que fica quando eu coloco na peça, ó. Eu continuo tendo contraste, continuo estando escura, mas agora ela tá mais dentro do estilo da peça que eu criei, certo? Então, aí fica bem bacana. Aqui, gente, nós ainda vamos colar um puxadorzinho e colocar um enfeite, tá? E vamos trabalhar uma fita aqui na lateral com um botão também para fazer um acabamento, tá? Então, esse aqui eu vou deixar separadinho e agora nós vamos para a fase da proteção aqui da peça. E agora que a nossa parte toda da técnica, né, do stencil, do envelhecimento da resina está pronto,
O que nós vamos fazer agora é impermeabilizar a peça. Em geral, quando a gente utiliza a última demão com tinta metálica, não tem obrigatoriedade de se passar verniz, porque a própria resina da tinta metálica já é super protetora. Ela é uma resina bem fechada, bem potente assim na proteção da peça, tá? Mas não quer dizer que não possa. Aqui embaixo, na parte onde tem a tinta acrílica é fosca e aqui tá o brilho. Apesar de ficar essa diferença e ficar bonito, eu vou passar uma demão por questão de proteção nesse caso, tá? O que eu vou usar, gente? Eu gosto muito do verniz acrílico toque de seda. É o meu preferido, ele dá um brilho acetinado, né? Protege bem a peça, é um verniz fino, fácil de passar, bastante fácil. A gente não tem muito problema com ele quanto a manchar, né? É um verniz bem tranquilo. Vou usar um pincel de pelo, de cabo vermelho, bem macio. Ó, mergulho lá, tiro o excesso, porque ele é bem aguadinho, e venho para minha peça. Cuidem aqui, no caso dessa peça, para vocês não passarem verniz fosco, porque senão vocês vão tirar o brilho do PVA metal. E vou uniformizar com um rolinho sequinho, tá? Quando acontece formação de bolhas, em geral é porque ou tem muito líquido, tá? Muito verniz, ou então porque tem muita textura, a superfície aqui tá levemente texturizada por conta do PVA metal, tá? Então, às vezes acontece isso, né? De ter muita textura. Nesse caso, a gente pega aqui o papel toalha de um lado limpinho e sempre vem apertando e secando o nosso rolinho, tirando o excesso de água, que a gente vai contendo essas bolinhas e não fica marca. Então, olhem a diferença, né? Como o verniz ele vai hidratando, vai avivando a cor, fica bem bacana. Eu vou fazer isso em toda a peça, por fora, tá? Por dentro, que como é betume metal, não tem necessidade, eu não vou impermeabilizar. Outras opções que de repente vocês podem me perguntar, pode usar verniz spray, pode usar cera incolor, tá? A gente pode utilizar outras formas de proteção também. Eu gosto muito do efeito acetinado da pátina cera, tá? Incolor, eu acho que dá uma proteção, um semi-brilho também, bem legal. E às vezes eu prefiro com a pátina cera do que com o verniz, vai depender aí do tipo de acabamento que eu quero naquela situação, tá? Ó, aqui como o rolinho também é bem novinho, então a espuma dele tá bem texturizadinha, ó, não tá gasta, ele tá fazendo um pouquinho de bolinha, mas daí a gente já retira dessa forma que já funciona bem, tá? Eu vou passar aqui e a gente vai terminar. Agora que a minha peça já tá pronta para ser finalizada, para ser decorada, eu vou colar os pezinhos. Olha só, gente, eu na verdade coloco os pezinhos aqui, né? Pinto com um pincelzinho simples, pintei os pezinhos, aguardei secar. Agora, eu tenho um pincelzinho aqui que tá ainda sujo, daquele betume metal bronze, ó. Então, o que eu vou fazer é só dar uma passada, só para quebrar um pouquinho esse preto tão fechado, né? Como a gente fez ali com a resina, ó. Eu vou dar uma passadinha só. Deixa eu pegar um pouquinho mais, que ele tá quase seco. E tirar o excesso aqui. E a gente vai passar, tá? Aí ele vai ficar com o mesmo estilo ali da minha resina, ó. Peraí que não tá bem grudadinho aqui. Prontinho, é só pra dar um charminho, né? Pra ficar todo o conjunto igual. Vou dar uma secadinha rápida aqui. Pessoal, aqui, ó,
Tem uma dica também, tá? Muita gente reclama que às vezes vai colar esses pezinhos e por ele ser muito assimétrico, aqui às vezes ele tem pontinhas, não consegue colar. Uma coisa que eu faço que funciona muito é pegar uma lixa grossinha, pegar o pezinho que eu vou colar, ó, a gente dá uma lixadinha, tá? Deixar ele bem lisinho. Então, eu faço isso com todos. Ó, ele fica nivelado, bem fininho. E aí, nós não vamos ter problemas na colagem, tá? Então, eu faço isso em todos eles, certo? Aqui eu já dispenso, não vou precisar mais. E agora nós vamos colar os pezinhos. A colagem dos pezinhos pode ser tanto com a cola de silicone como com a cola branca extra, tá? Qualquer uma das duas é ótima. Então, eu vou colar com essa colinha aqui. Primeiro, eu vou colocar mais ou menos a disposição deles aqui. Como a caixa circular, a gente coloca fazendo um quadrado, tá? Pra ficar tudo mais ou menos na mesma linha, na mesma direção, né? E aí, a gente vai colando um por um para não perder a referência, tá? Então, coloca um pouquinho de cola. Vamos lá. A gente já pressiona. E aí, a gente deixa secando um pouquinho pra gente fazer as colagens da tampa, tá? E a nossa decoração. Eu já adiantei um pouquinho a tampa, porque são informações que até vocês já estão acostumados, né, que eu falo em todas as lives, em todos os vídeos, mas eu vou orientar vocês quanto ao que foi feito. Então, aqui, ó, bem coladinho. Deixa eu ver se tá tudo certo. Acho que tá tudo certinho. Só respeitar o tempinho de secagem agora, tá? Pessoal, aqui na tampa, eu colei essa fita de gorgurão bem larga, tá? Até pra quebrar um pouco desse amarelo, né, do dourado. Então, eu colei ela aqui. E aqui eu colei um botão que eu tinha com um chaton em cima. Então, fiz essa colagem. Pra colar tudo isso daqui, eu usei cola de silicone, a Silicola, tá? Essa aqui tá na embalagem antiga. Todas as colas da Trucolor estão nesta embalagem nova, tá? Mas como eu tinha vários frascos, eu tô usando essas daqui até acabar. Antes de pedir novas pra empresa, então eu tô com alguns frasquinhos antigos. Ó, gente, aqui ainda tá colando, né, porque ele tem um tempinho de colagem, mas não fica emenda aparente, tá? Isso que é bem importante. Vou deitar ela aqui. A resina, nós temos um problema. Eu gosto muito de colar com cola universal, pra mim é a melhor cola pra resina e pra peças pesadas assim, mas a cola universal é um pouquinho grossinha. Se eu colocar aqui, a gente vai perder o acabamento na parte de trás aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar cola extra, cola branca extra, tá? Porque quando essa cola secar, eu sei que ela vai ficar incolor e eu sei que ela vai ficar com um acabamento semelhante a verniz. Então, não vai comprometer o meu acabamento dali, tá? Então, isso é bem importante. Então, já vou, ó, aplico em tudo, tô nivelando com rolinho de espuma, uma camada bem fininha, e vamos lá. Deixa eu colocar aqui em pezinho, que a gente encontra os pontos aqui, a gente se baseia pelas bolinhas, ó. Lá e aqui, e aqui e aqui. Deixa eu só ver se tá na altura. Está na altura. Vou pressionar. Deem uma olhada aqui atrás. Vocês vão perceber que quando secar essa cola, ela vai estar completamente incolor, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu achei um puxadorzinho, que eu queria um puxador delicado, mas que não fosse muito dourado. Então, achei esse ouro velho. Gente, ele vem com um parafuso enorme aqui, ó, porque ele é de gaveta, tá? Ele é um puxador de gaveta, então tirei o parafuso, vou usar a Silicola, pode ser a universal também, funciona super bem, e a gente vai colar isso daqui aqui, ó. Eu vou fazer a colagem e segura super bem, tá? Tanto a Silicola quanto a universal. A longo prazo, eu ainda gosto mais da universal, tá? E aí eu já vou ter a minha tampinha pronta com o meu pingente, tá? Já vou virar a minha caixinha, acho que vai segurar bem.
E olhem só que gracinha, gente. Tá aqui a nossa caixinha já pronta, né, com nossos enfeitinhos. Já tinha colocado o pingentinho de seda, a fita de gorgurão, deixa eu segurar aqui, os pezinhos. E olhem que bacana, os acabamentos internos, né, tudo legal. Então agora eu só vou aguardar a secagem e essa peça tá pronta para ser vendida, para presentear, né? É bem legal. A peça tá prontinha para a gente trabalhar com ela da forma que a gente quiser. E essa foi mais uma aula, mais um vídeo com produtos e dicas Truecolors. Convido vocês a ficarem ligadinhos nas nossas mídias, seguirem as nossas redes sociais para não perder nem o lançamento, nem uma atualização e as várias aulas que nós disponibilizamos para vocês toda semana na TV Truecolors. É a TV Truecolors pintando o mundo com você.